Tem fome de Deus, da palavra dele? Não se esqueça que Jesus revelou que ele é o pão que desceu do céu. Então, nós temos que entender que cada vez que você ouve a palavra, você está espiritualmente assentado sobre uma mesa com um grande banquete espiritual. Então, fique em espírito, porque Deus quer falar mais uma vez aos nossos corações. Obviamente, usando homens, né? Então, estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu convido meus irmãos a estarem refletindo comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo 1. E apenas um versículo para a introdução da mensagem. Versículo número 8. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. E apenas, tão somente, para a abertura, do versículo 8. Os irmãos encontraram? Posso fazer a leitura, então? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Aqui está escrito: mas ainda que nós ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Vamos ler outra tradução. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que estamos pregando, seja este amaldiçoado. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa oração agora a favor do discernimento pelo Teu Espírito da palavra, da mensagem de hoje. Que a Tua glória seja manifestada não somente em meus lábios para pregar, mas também nos ouvidos de todos os ouvintes, inclusive no meu. Eu apenas estou sendo instrumento do Senhor, mas quero também aprender, Senhor, cada dia mais com o Seu Espírito Santo. Que venha então o discernimento, Senhor, aos nossos ouvidos e à nossa mente, aos nossos corações, para podermos não só sermos ouvintes, mas praticantes do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, o Teu Filho, para a glória do Senhor, Deus Pai, o próprio Deus Filho e o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Amados, mais uma vez o Espírito de Deus vem nos alertar, como Igreja de Jesus, a nos mantermos fiéis ao verdadeiro e único Evangelho, que são as boas novas do reino dos céus. Amém? Mais uma vez, a preocupação desse alerta ocorre desde os tempos de Paulo, para você ter ideia. Porque no meio da igreja da Galácia, que são os Gálatas, né, por exemplo, falsos pregadores começaram a entrar no meio daquela igreja e levando aos Gálatas, os cristãos Gálatas, a crerem num outro tipo de evangelho. Mas um evangelho fácil, que colocava dúvidas e confusão nas mentes daqueles cristãos da Galácia. O fato de Paulo não ter andado com Jesus contribuía muito, ajudava muito aqueles falsos mestres a colocar dúvidas, sementes de dúvida na mente e nos corações dos Gálatas. E você sabe, né, que Paulo não foi discípulo, ele foi ungido apóstolo, direto apóstolo, né? Porque Jesus se manifestou a ele, né? E foi muito tempo depois, né? Então vamos lá. Pois esses falsos mestres, amados, alegavam que pelo fato de Paulo justamente não ter andado com ele, com Jesus, poderia ser mais uma nova seita. Ele estava falando em nome de quem se não andou com Jesus, né? Então eles estavam ali conseguiam penetrar na igreja e até enganá-los, seduzi-los a esse engano. E que eles, o pior, eles conseguiam convencer uma parte da igreja da Galácia que eles sim é que traziam o verdadeiro evangelho. É por isso que Paulo inicia a carta, que nós vamos ler, que lemos há pouco, essa passagem de Gálatas, né? Ele inicia a carta aos Gálatas, lembrando a eles da sua conversão. Vou pedir que meus irmãos lembrem-se comigo também como foi a conversão de Saulo. Até então, Saulo, depois Paulo. Vocês sabem disso, né? Então, para isso é preciso que nós voltemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos falar um pouco da conversão de Saulo, que era um judeu, né,
que tinha dupla cidadania, tinha cidadania judaica e romana, né? Romana. Então ele operava, ele trabalhava para os dois, para as duas, para o Sinédrio, os fariseus, né? E trabalhava também para os sacerdotes, né? Fariseu, mas só para aqueles que tinham autoridade judaica, né? Em Israel. Ele trabalhava para eles e trabalhava também para o Império Romano. E tinha carta branca de andar com soldados romanos na perseguição da Igreja de Jesus, perseguindo cristãos. Ele foi, pela teologia, responsável aproximadamente por 200 mortes, assassinatos de cristãos. Saulo, até então Saulo. Nós vamos ver o que aconteceu com ele, por que ele vai. Daqui a pouco voltaremos na carta de Gálatas, vamos explicar um pouco o contexto dessa mensagem. Vamos lá. Atos 9, versículo 3 é o seguinte. Em sua viagem, no caso de Paulo, em sua viagem, eu vou ler na tradução que eu tenho aqui, tá? Em sua viagem, quando aproximava-se de Damasco, né, a capital da Síria, né, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Versículo 5 vai dizer: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Versículo 6: levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Versículo 7: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Entenderam, igreja? Então foi audível essa conversa de Jesus, essa luz que desceu do céu. Eles não viam nada. A luz era tão forte que só cegou Saulo porque ele viu a luz. Os demais não viram luz nenhuma, não viram nada. E ficaram atônitos por ouvir a voz que falava do nada. Então imagina a situação. Saulo levantou-se do chão, versículo 8, e abrindo os olhos não conseguia ver nada, ou seja, ficou cego. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Amém? Olha aí. Aí depois, se você quiser continuar a história, saber como ele recupera a visão, é só continuar na sequência desse capítulo 9 de Atos, você vai encontrar, tá? Mas não é esse ponto. Eu queria que vocês voltassem a relembrar a conversão de Paulo, né? Como ele foi transformado de Saulo para Paulo. É por isso que agora, Saulo, então como Paulo, lá na carta aos Gálatas, que vamos voltar lá, peço que vocês voltem lá, por favor, na carta aos Gálatas, é por isso que ele, naquela carta, fez com que ele se lembrasse da sua conversão, porque ela era pública, para quem não sabe. Justamente por isso que vocês viram aí, né? Porque muitos ouviram e presenciaram o que aconteceu com um homem chamado Saulo, né? Eles viram, presenciaram, e foi falatório, foi motivo de grande comentário, porque ele era uma autoridade, para quem não sabe. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Então ele era um homem, uma celebridade, ele era um homem muito conhecido, que tinha autoridade de carta branca para fazer o que quisesse quando encontrasse os cristãos, do próprio imperador e também do sumo sacerdote do Sinédrio. A igreja está compreendendo? Então não era qualquer pessoa, Saulo. Saulo era uma autoridade, era uma celebridade no meio do povo judeu. E conhecido demais no Império Romano. Então, amados, o que eu vou ler para os irmãos agora aqui é a sequência disso. Vamos ver primeiro por que ele provoca, então, os Gálatas a lembrarem da sua conversão. Vamos lá, versículo 1. Paulo, apóstolo, ele está escrevendo a carta. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Amém? Lá no versículo 11, ele vai continuar. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Versículo 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo por revelação.
Diga amém? Paulo está falando forte nessa carta, né? Porque chegou até o conhecimento dele que já estavam falsos mestres ministrando outro evangelho, uma outra situação, dizendo que era o evangelho do reino dos céus. Observemos na introdução, você viu agora aí, que ele saúda os cristãos da Galácia com graça e paz. Se você pesquisar isso, você vai ver. No versículo 13, ele vai cumprimentá-los. Né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, na introdução da carta, ele já cumprimenta eles na graça e na paz do Senhor Jesus. Expressão essa que tem um sentido tão sério e tão profundo que muitos, inclusive hoje do século XXI, não dão conta do que estão dizendo. Sabia? Não dão conta do que estão dizendo. E expressam essa saudação praticamente mecanicamente. Não fazem nem ideia do que estão dizendo. Pois bem, Deus mandou esmiuçar para a igreja dele o que vocês fazem quando saúdam na graça e na paz do Senhor. Quer ver? Vamos lá? Primeiro, essa expressão graça e paz, separando a graça da paz, graça, acho que vocês sabem o que é, né? Viver pela graça, viver debaixo de um favor imerecido, de uma bênção, né? De um favor imerecido. Então, quando ele cumprimenta alguém, ou você cumprimenta graça e paz, quando você diz graça, está dizendo, estamos debaixo de um favor, não se esqueça disso. Não se esqueça, você está debaixo desse favor imerecido, você e eu, nós não merecemos estar debaixo dessa graça, desse favor imerecido. Amém ou amém? Então, quando você saúda alguém na graça do Senhor Jesus Cristo, está dizendo que você está debaixo de uma bênção que você não merecia. Isso é justamente graça. E a graça tem esse sentido. É um favor totalmente não merecido para nós. Amém? Paz. O que é paz? Você diz assim, a paz eu sei o que é. Né? Não, você entende a paz, todo mundo coloca lá no dicionário o que é paz. Mas vamos entender o que significa espiritualmente. A paz que Jesus disse, quando ele entrou e disse aos discípulos, logo ressurreto, ele entrou e disse, paz esteja convosco. Amém? E outra vez, quando ele se despede, ele fala, deixe-vos a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Perceberam? Que paz que é essa? Uma paz de espírito. Digam amém? É uma paz de espírito. Não é essa paz que você está acostumado aí com a sua conta bancária ou gorda, ou positiva, o prato de comida feitinho, na mesa quentinho, né? Você está tudo em paz. Está tudo bem, o salário está em dia na sua empresa, está tudo em paz, né? Essa é a paz da carne. A paz que pode realmente ser cortada. Que é Deus que provém tudo. Se ele quiser dar uma missão ao filho, ele vai fazer isso. Então, essa paz aí é a paz da carne. A paz que o Senhor Jesus quer dar é uma paz de espírito. Diga amém? Paz que o mundo não pode ter. E o pior, há muitos crentes que estão cumprimentando graça e paz, ou a paz, Senhor Jesus. Não sabem o que estão dizendo. Por quê? Porque não estão em paz. Porque não abandonaram o pecado. Ou muitos já voltaram para o pecado. Vai me dizer que o Espírito que habita em você vai deixar você em paz de espírito. Você cometendo pecado. Eu falo isso com muita convicção, amados. Ninguém consegue, pecando, sabendo que está pecando, encostar a cabeça para você e dizer, eu sou cristão. Não consegue. Não tem paz. Você compreende? Não é à toa que você cumprimenta alguns crentes. A paz, Senhor, meu irmão. Amém. Só falta fazer sim, né? Mas responde, amém. Amém. Nem um amém é amém. Né? Tem alguns que é desse jeito, amados. Por quê? Porque não estão em paz. Então, quando você saúda alguém, graça e paz, o Senhor Jesus está dizendo, você está debaixo, eu e você. Eu estou, você também está debaixo de um favor imerecido, eu me considero. A pessoa responde, graça e paz, você também está debaixo da graça e tem paz de espírito. Diga amém? É esse que é o detalhe. Então, as pessoas não sabem o que estão dizendo. E eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse culto agora, ou assistirão depois pelo trabalho, não sabiam que a paz da Bíblia é essa paz, a paz do Espírito. E que quando você encosta a cabeça no celular e se atreve a orar a Deus, sabendo que não tem arrependimento, continua no pecado, o pecado está ainda dominando sua carne, duvido que você consegue ter realmente paz de Espírito, porque isso é impossível.
Deus não coabita com o pecado. Amém? Então, amados, é por isso que muitos realmente não devolvem a paz de Cristo, porque não estão em paz de espírito. Eis que Paulo, então, propositalmente saúda aqueles que já estavam dando ouvido a falsos mestres, saúda graça e paz. Ele faz questão. Ele já tinha ensinado isso para eles. Graça e paz. Tipo assim, graça e paz aí mesmo, vocês entenderam, mas? Por isso que ele faz isso, para despertar a todos que estavam realmente voltando à prática do pecado, abandonando o verdadeiro evangelho. Não é à toa que... Mas aí a pessoa pergunta, mas pastor, qual que é o verdadeiro evangelho? Com quantas pessoas pregando? O verdadeiro evangelho é o que Jesus pregou. Amém? É simples. E o que Jesus fala sobre o evangelho? Ele fala o quê? No mundo tereis aflições, tereis carrões, aí está lá assim. No mundo tereis carrões, casarões, no mundo tereis maridões, mulherões. É isso? Está na Bíblia lá? Não. No mundo tereis aflições. Aflições. Mas tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Jesus disse: eis que eu convido vocês a entrar por uma porta muito estreita, e poucos se acertam a entrar por ela. Ele revela: eu sou a porta estreita. Muitos até tentam, mas não conseguem entrar por essa porta. Diga amém? Porque ela é bem estreita. Por isso que muitos são chamados e poucos são os amados. Então, o cristão sabe que para seguir Cristo Jesus ele vai ter luta, ele vai ter dificuldade. Mas aí você tem que ter em você dois conhecimentos. Eu estou debaixo de uma graça. Só por Deus eu estou debaixo dessa graça. E para mim andar em paz de espírito, eu preciso que me afastar do pecado, resistir ao diabo, que ele fuja de mim. Diga amém? Então, amados, qual que é o verdadeiro evangelho? É esse. Esse é o verdadeiro evangelho. Se pregarem qualquer outro evangelho, estão, infelizmente, tem muitos. A Bíblia diz que ele é o quê? Anátema. É o quê? Maldito. É amaldiçoado. Qualquer outra notícia que use no anunciário do evangelho, fora esta, tentando enfeitá-la, passar uma maquiagem, é anátema, igreja. É maldito. Amém? E olha, que todos aqueles que estão se afastando da verdade, estão seguindo esses pregadores de prosperidade, pregadores de... Né? Todos, sem exceção. Deus falou e fala, ele falou no meu coração hoje, na consagração do jejum. Fale com ousadia, porque estão sim debaixo da minha ira os que tais coisas praticam. Tanto os que estão pregando esse falso evangelho, como os que estão andando, ouvindo atrás, estão atrás desses falsos mestres. Estão debaixo da minha ira. E o pagamento da minha ira no dia determinado por mim será a morte eterna. E não se espante, amados. Não se espante. Você tem que entender que Deus está mandando alertar a igreja. Que cada dia mais vão aparecer falsos mestres, amados. Falsos pregadores. E o que é pior, tem pessoas que se encantam com palavras reveladas, com visões, com tudo isso aí. O diabo é mestre em fazer isso, amados. E a Bíblia diz que no final dos tempos, na medida que se aproximará do final dos tempos, surgirão muitos sinais de maravilhas para enganar até os eleitos. E agora, hein? Agora eu estou confuso, agora estou perdido. Em quem eu vou acreditar? Em Jesus. Jesus é a palavra. Eu não preciso que ele me faça mais nada para eu crer nele. Basta eu ler isso aqui em espírito e deixar o seu Espírito Santo me revelar. Basta eu estar num lugar onde eu estou ouvindo a palavra e eu estou confrontando com as Escrituras. Amém ou amém? Então está aí. Todos que estão pregando, todos, pode ter a carinha mais bonitinha que for, viu? Maquiadinho lá no YouTube, muitos seguidores, cuidado, viu? Carinha de bonzinho, até vindo aqui no Londrina, cobrando ingresso para entrar, R$150 para assistir um desses pregadores aí. Porque aqui não é nada, aqui não vive, é um deles. Deus falou claramente a mim: todos estão debaixo da minha ira, porque estão afastando o meu povo do verdadeiro evangelho.
E a recompensa da ira de Deus é a morte eterna. Por eles saberem como Paulo foi convertido, agora voltando aos Gálatas, por eles saberem como Paulo foi convertido, porque foi do conhecimento público a conversão de Paulo, e é muito fácil, para ele era muito mais fácil seguir pelo lado carnal, seguir a vida que ele tinha, mordomia, então, se fosse em dias de hoje, só andava de avião e só ficava até as 5 estrelas, concorda? Se fosse em dias de hoje, só andava assim, amado. Só em alta cúpula só. Era Saulo. Não era melhor para a carnona permanecer lá com esses benefícios? Não, ele renunciou tudo, amado. Renunciou a riqueza, renunciou ao luxo que tinha, renunciou a vida que tinha de autoridade, renunciou tudo para ser perseguido e depois morto por amor a Cristo. Porque quem convenceu ele não foi nenhum homem, foi o próprio Espírito de Deus. O Senhor Jesus se manifestou a ele. Diga amém? Então, amados, por isso que ele sabendo que aqueles Gálatas, né, já o conheciam, ele que fundou a igreja de Galácia. Só que ele viajava muito, então ele mandava cartas depois para manter, para saber informações da igreja. Né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, né? Então era carta. Então, amados, ele, ao saber que eles estavam começando a dar ouvidos para essas falácias desses falsos mestres, ele ficou admirado. Então ele vai escrever nessa mesma carta, no capítulo 3, eu vou ler lá com vocês, que ele está admirado. Como é que vocês aceitam isso? Sabendo como foi a minha conversão, sabendo que eu vos anuncio o verdadeiro Evangelho. Amém ou não amém? Veja lá no capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele escreve nessa tradução que eu tenho, ele chama Gálatas insensatos. Olha, sem bom senso. Gálatas insensatos. Quem os enfeitiçou? Olha o que ele fala. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus próprios olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Versículo 2. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Vocês viram aí, amados? Ele está admirado. Olha no versículo 1 lá no capítulo 1, versículo 6. Olha no versículo 6 e 7. 6 e 7. Me admiro muito que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela sua graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Vocês encontraram aí? Versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, tá aí, ó. Ele está admirado, ele força eles lembrarem de como foi a conversão dele, tá bom? É por isso que Jesus falou, façam isso sempre, Santa Ceia, façam isso sempre em memória de mim. Porque a mente do ser humano é facinho atacada pelo diabo. O homem esquece facinho, basta ver quem está no poder. Mas amém? Porque o homem esquece das coisas facilmente. Então, façam isso em memória de mim. Paulo já está admirado. Me admiro muito vocês saberem como eu fui convertido e ainda darem ouvido para esses tais. E eu, depois, ouvindo a ministração do Espírito Santo no meu coração hoje, eu fiquei assim, meu Deus, já aconteceu comigo. E eu fiquei desse jeito admirado. Porque pessoas que me conhecem a minha origem, conhecem a minha história, conhecem tudo. Como é que sai? Viram as costas, vai embora, e vai seguir qualquer coisa. Que apareceu hoje aí. E é isso que está acontecendo, amados. É isso exatamente que está acontecendo. Realmente não é se admirar, amados, que crentes são facilmente enganados por falsas doutrinas. Isso é muito lamentável. Por tudo isso, amados, eu volto aqui lhes aconselhar
pela palavra de Deus, que diz: estejam sempre vigilantes, andem sempre cheios do Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo dará a vocês condições de discernir o que é dele e o que não é. Andem cheios do Espírito Santo e estejam o tempo todo vigilantes. Se vocês querem uma dica, clame ao Senhor pelo dom do discernimento de espíritos. Eu clamei a Ele, Ele me deu, mas eu fico quieto às vezes, sabe? Quando vem alguém aqui, se aproxima de mim, aqui na igreja, ou fora daqui, que alguém me liga: "Não, você tem um pregador na cidade, é uma bênção, vou lá conhecer." Vocês contam no dedo, sobra dedo nesses 22 anos, quando as pessoas superam esse pouco de fora. Por quê? Porque Deus dá o dom do discernimento do Espírito. Então, em nome de Jesus. Pastor, mas já havia pessoas atrás desse púlpito aqui da igreja também, né? Então, né, mas Deus, quando fez Adão, sabia que ele ia pegar. Mesmo assim, ele não deixou de fazer. Então, de ficar feliz de ter feito ele. Você está compreendendo? Chama-se livre-arbítrio, meu irmão. Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém, não, meu irmão. Agora, se você, antes de julgar alguém, olhe por esse alguém. Amém? Eu estou falando pelo Espírito Santo, tá bom? Porque Deus revela pensamentos desse tipo, que é um inimigo trabalhando, pensando certo nos pensamentos das pessoas. Então, é muito importante, todos nós sabemos que os Gálatas, os quais o Paulo escreveu essa carta, já eram conhecedores do verdadeiro Evangelho. E foram, mesmo assim, enganados com as falácias desses falsos mestres. Estavam correndo o risco realmente de uma morte espiritual eterna. E Deus bem sabe que a igreja na terra é facilmente corrompida quando se deixa levar por essas falácias. Quando você não tem o discernimento de orar, de clamar ao Senhor. Então, amados, Ele nos deixa algo que é nosso manual de vida. Isso aqui, ó. Tudo que estiver fora daqui, ó, ou mascarado, fantasiado, é maldito. Não existe meio termo. Com Jesus é tudo sim, sim, ou não. O que passa disso vem do maligno. Então não existe. O que está aqui, amados, é um manual de vida para a vida eterna. Então, atente-se à palavra. Ouça a palavra. O próprio Senhor diz na seguinte frase, em Hebreus capítulo número 10. Eu vou só finalizar. Nós estamos finalizando. Hebreus 10, o Senhor Espírito Santo revela a seguinte situação. Capítulo 10, versículo 37. Muito em breve mesmo, aquele que diz que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para serem destruídos, mas sim daqueles que creem para a salvação da alma. Diga amém? Esteja você nesse contexto do versículo 39. Porque nesses Deus tem prazer. Então, quantos aqui realmente permanecerão firmes só seguindo a palavra de Deus? A palavra que é o alvo da nossa salvação está aqui. Quantos prometem para Deus mesmo, e mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às aflições, ficará firme, tendo um bom ânimo para seguir o Senhor? Digam amém? Então, essa é a razão do tema dessa noite. O tema é buscando alcançar o alvo. Você não alcançou o alvo ainda, mas por incrível que pareça, para você alcançar o alvo, você tem que morrer para esse mundo. A semente só vai brotar quando ela morrer debaixo da terra. E assim é a nossa conquista. Já estou salvo. Não, você está vivo? Não. Ninguém tem chance de fazer você retroceder. Tem muita chance se você continuar ouvindo falácias. Agora, se você ficar firme e buscar mesmo cheio, para buscar com toda a força da sua alma, não se conformar de ter um culto e você ficar em casa. Não se conformar, a tua igreja está congregando, está reunida. Onde você está, crente? Estou passeando no shopping. Estou assistindo um filme que eu queria assistir. Estou... Então, próximo candidato. Pastor, pelo amor de Deus. É o próximo candidato. Muito já era para estar ajudando na obra. Quando fala ajudando, não é ajudando financeiramente, é para estar ajudando muito já na obra
com oração, com intercessão, com jejum, mas tem que ficar recebendo leitinho toda hora, toda hora. Por quê? Parece que aqueles neófitos na fé, né? Novatinho, que precisa andar devagarzinho, um leitinho, palavrinhas de carinho, né? Por isso que muitos optam em só nos cultos de louvor, adoração, mas Deus está pegando esses aí, né? Deus está pegando eles. Está começando a bater forte no domingo também, glórias a Deus. Por quê? Porque Deus está preocupado com a alma deles. Ouvir só o que dá coceira no ouvido, que dá comichão, que é gostoso, isso é moleza. Você precisa do evangelho para isso aí. Assiste uma palestra de automotivação e você vai ouvir comichões. Mas mesmo assim, vou falar com o meu irmão Edson, que já foi meu irmão, já deve ter vivido isso já há muito tempo. Você não precisa falar que você está perto do microfone, mas você balança a cabeça. Já participou de palestras de motivação? Já. Quantos aqui já participaram? Tá. Não adianta nada se você sair de lá e não praticar o que você ouviu. Se você não fizer a sua parte, não adiantou nada. O cara só encheu o bolso dele lá, o que você pagou ou o que pagaram para você estar lá assistindo. Que é uma empresa ou alguma coisa. Amém, amém? Isso é a tal da pregação coaching. Não vai adiantar nada se você não praticar este evangelho. Amém? Amém, igreja? Vai. Deus está falando nesse lugar. Busque alcançar o alvo. Buscando alcançar o alvo. E o alvo é a sua salvação. A salvação da tua alma. Isso só vai acontecer quando os seus olhos fecharem. E você só abrir no dia que Jesus estiver com os braços abertos. Dizendo, seja bem-vindo, bendito meu Pai. Entre no gozo eterno. Amém? Glórias a Deus. Então, convido meus irmãos a colocar-se em pé, para nós fazermos a oração e agradecemos pela palavra. Só os que estão gratos a Deus, coloque sua mão no peito, diga isso a Ele: Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. O Senhor sabia que eu precisava dela. E eu preciso mesmo, Senhor, cada dia mais me aperfeiçoar na Tua graça, no conhecimento, Senhor, crescendo nesta graça e nesse conhecimento. Reconheço que eu preciso ter a paz que só o Senhor pode dar através do Teu Evangelho. Para isso eu preciso do Senhor não só ser ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Obrigado por essa palavra. Eu tomo posse dela em nome de Jesus. Amém? Você recebe ela de coração? Guarda aí, bem guardadinho. Vai de vez em quando, alimenta ela com práticas, viu? Amém? Senhor Deus, aí estão os seus filhos que ouviram a mensagem pelo Espírito Santo, revelada pelo Teu Espírito. E eu creio, Senhor, que tanto eles, mas eu principalmente, precisamos dessa palavra. Precisamos ouvir e praticar a Tua palavra, pois somos todos pecadores e carecemos do Senhor. Pai, que o inimigo não tem astúcia, sagacidade de roubar essa semente que foi plantada hoje em nossas mentes e em nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és fiel, Tu zelas pela Tua obra, Tu zelas pelas almas. Eis aqui um povo que ouviu a Tua palavra essa noite e que estão crescendo na Tua graça e no entendimento da Tua palavra. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, presencialmente e pela rede social. Pega a sua campanha na mão, se coloca em pé e vamos orar em nome de Jesus, a respeito da Tua campanha. Aleluia. Os que estão iniciando, os que estão no meio, os que estão terminando. Vamos fazer uma oração geral, né? Para a glória de Deus. Eu primeiro vou falar com Deus. Enquanto eu falo com Deus aqui a respeito da campanha que eu vou orar com vocês, vocês falem com o Senhor. Cada um individualmente apresenta os seus propósitos da campanha ou das campanhas na presença de Deus em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui na Tua presença, Senhor, para este momento unir a minha oração, a minha fé com Teus filhos que estão na campanha. E a oração deles é a fé deles com a minha. Nós unimos a nossa fé e as nossas orações a favor dessas causas que estão sendo apresentadas. Pai, os que estão iniciando hoje estão registrando agora com o clamor, o porquê precisam da Tua unção, do Teu acompanhamento nesta causa, porque eles reconhecem que só o Senhor pode dar a eles a vitória. Pai, os que estão já no meio da campanha, ou até terminando ela, eles também estão orando, pedindo que o Senhor permaneça dando a eles sabedoria e discernimento para compreender o tempo do Senhor para todas as coisas. Então, que venha a Tua graça sobre todos, de uma forma poderosa, que sobrenaturalmente eles entenderão que o Senhor está no governo e no controle de tudo, como sempre esteve e estará. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, enquanto eles falam com o Senhor individualmente. Pai, que fique ligado pelo amor de cada um, que o nome do Senhor seja glorificado no efeito dessas orações que eles fazem com fé,
em Cristo Jesus, para a tua glória, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Agora eu quero orar com a igreja. Não sei se deu tempo. Se não deu tempo de você apresentar as suas causas, não se preocupe. Em casa, depois do seu segredinho lá, com Deus no seu quarto, em particular, pega essa campanha e fale com Deus mais uma vez. Fortaleça a sua oração, o seu clamor, e guarde aí. Venha orar conosco. Principalmente estou começando hoje, não deu tempo, né? Hoje que tem muitas causas, né? Então vamos falar com Deus agora, vocês coletivamente, para a vergonha e a derrota das trevas. Falem todos juntos com uma voz só, uníssima, dizendo assim, conforme o Espírito Santo coloca nos meus lábios. Digam assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou apresentando as minhas campanhas para os propósitos que o Senhor já sabe quais são. E eu creio, Senhor, que esta minha oração será revertida em bênçãos e vitória. Porque eu sei perfeitamente a quem estou entregando e de quem receberei a bênção. Tudo para o Senhor e do Senhor virá, em nome de Jesus. E eu faço esse propósito no Senhor e darei testemunho da tua glória sobre essa causa, em nome de Jesus. Diga amém? Então, fica firme com o Senhor, faça esse propósito de dar testemunho, e cada testemunho que você dá, uma vitória, você está fortalecendo a fé que é no nome do Senhor. Diga amém? Glória a Deus. Tanto os presenciais como os que estão pela rede social, os que aqui abençoaram, os que estão fazendo esse ato pela rede social, por vias bancárias, enfim, todos eles que o Senhor sabe perfeitamente quem são. Que a tua unção esteja sobre eles, Pai, cobrindo eles com a tua glória, dando a eles a prosperidade vinda do Senhor. E que nunca falte ao dizimista, principalmente, que é fiel, nunca falte ao semeador, ao investidor, ao empreendedor da tua obra. Eles fazem esse ato porque creem em ti, Senhor. Fazem com amor e com alegria. O Senhor conhece o coração de cada um. Multiplica na vida deles, Pai.
conforme a tua palavra, que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, em cada uma dessas vidas. E além de continuar sendo bênção que eles plantaram, a obra do Senhor, para eles mesmos, será multiplicado, também o que eles plantaram nesta obra será multiplicado pelo Senhor para ser bênção e prosperidade daqueles que o Senhor separou para desta obra depender. Em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor.
Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.